Quero nessa aula abordar o assunto dos dons ministeriais. E vou começar em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 28, que diz: A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Então, ao olhar para essa declaração de Paulo, ele reconhece que Deus estabeleceu na igreja. E o apóstolo vem apresentando aqui uma diversidade de dons. Inclusive, nós podemos dizer de categorias distintas de dons. Podemos perceber essas distinções quando no início do mesmo capítulo 12, nos versículos 4 a 6, o apóstolo diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O apóstolo Paulo fala de dons, fala de serviços ou ministérios, dependendo a versão, porque são palavras sinônimas, e ele também fala de realizações. Curioso é que ele apresenta o que nós podemos chamar de uma interação da Trindade. Quando ele usa a expressão dons, ele atribui a operação dos dons ao Espírito Santo. Ele diz a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E é interessante observar que o apóstolo Paulo está construindo, intencionalmente essa ideia. Carisma, operação dos dons, ele relaciona com a pessoa do Espírito Santo. Mas depois ele diz a diversidade de serviços, e a palavra aqui agora é diaconia, é ministério, mas ele afirma: o Senhor é o mesmo. A expressão Senhor em todo o Antigo Testamento era usada para Deus o Pai, mas em todo o Novo Testamento ela aponta para Cristo. Para só depois ele dizer que a diversidade de realizações, mas então ele afirma, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E agora a expressão Deus, no sentido genérico aqui, é sempre usada como uma aplicação ao Pai. Então nós vemos não só o que nas aulas iniciais dos fundamentos doutrinários já apresentamos sobre o mistério bíblico da Trindade, mas vemos também essa interação, essa dinâmica de uma operação conjunta de Pai, Filho e Espírito Santo. E o apóstolo faz essa divisão. O Espírito Santo opera o carisma. Quando você olha o ensino de 1 Coríntios 12, Paulo enumera 9 manifestações do Espírito Santo, que normalmente nós chamamos dos dons espirituais. Mas ele também faz menção de serviços ou de ministérios. E o mesmo Paulo ensina aos Efésios que há 5 dons ministeriais. Ele fala que Deus concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nós precisamos fazer uma distinção do que são dons ministeriais de dons espirituais. Na lista inicial de 1 Coríntios 12, 28, quando ele fala do que Deus estabeleceu na igreja, ele vai colocar tanto a questão dos dons ministeriais, como ele vai colocar a lista dos dons do Espírito Santo, como também realizações. As pessoas me perguntam, pastor, o que são as realizações? Paulo, por exemplo, cita em 1 Coríntios 12, 28, pessoas que foram levantados para ajudar, ou dependendo da versão, nós lemos socorros, e aqueles que têm o dom de administrar, dependendo da versão, governo. Tudo aquilo que não está na lista dos 9 dons do Espírito Santo, nem dos 5 dons ministeriais, você pode colocar na lista das realizações. A Bíblia fala sobre o que exorta, sobre o que contribui. Então, nós temos 3 grupos distintos que podemos chamar de dons ou áreas de atuação, serviço, que contribuem para a edificação da igreja, mas que não deveriam ser todos misturados, no sentido de colocar uma lista só. Muitas vezes nós não entendemos que é uma percepção de funcionamento que é diferente. Quando falamos, por exemplo, dos 9 dons do Espírito Santo, estamos falando de manifestações sobrenaturais operadas debaixo da inspiração do Espírito Santo num momento específico. Mas quando falamos dos dons ministeriais, eles são chamados de dons da graça, e eles têm uma operação, a gente diria, um tanto quanto contínua. Por exemplo, ninguém está se movendo 24 horas por dia, o tempo todo, na operação de um dos dons do Espírito Santo. São manifestações ocasionais. Mas, por exemplo, ainda que não seja às 24 horas, porque nos dividiremos em outras tarefas, quando falamos dos dons ministeriais, são uma manifestação da graça, eu diria, um tanto quanto contínua. Ou seja, nós precisamos fazer distinção entre um tipo de dom e outro,
para que haja uma clareza de compreensão, principalmente no aspecto prático, no que diz respeito ao funcionamento. Então, né, depois de mostrar que é uma ação de Deus na igreja, usando ministérios e dons diversos, e de que há essa interação da Trindade, sendo que cada um tem a sua particularidade de ação. Nós já falamos sobre os dons do Espírito Santo nas aulas 52 e 53, caso você tenha o interesse. Apresentamos o ensino bíblico claro, direto a respeito desse tipo de dom. E nessa aula eu quero falar sobre os dons ministeriais, ou como normalmente também os chamamos de os dons da graça. Eu quero passar agora para Efésios capítulo 4, eu quero ler a partir do verso 7, quando o apóstolo diz: "E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo." Ele fala de uma graça relacionada com a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, verso 8, "Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens." Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13, "Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor." Então a Bíblia fala de um crescimento do corpo, o seu aumento, que acontece como? Com a justa cooperação de cada parte. A analogia apresentada em relação à igreja como corpo de Cristo é utilizada por Paulo de uma forma mais detalhada em 1 Coríntios 12, né, mostrando que assim como o corpo tem membros distintos, com funções distintas, e nós não deveríamos compará-los porque precisamos de todos, assim é com o corpo de Cristo, na sua diversidade, né, de dons, sejam dons espirituais, sejam dons ministeriais. Então, o que é que eu e você precisamos entender a respeito dos dons ministeriais? Em primeiro lugar, vemos que são uma manifestação da graça de Deus e podemos chamá-los de os dons da graça. Segundo lugar, né, quando falamos a respeito desses dons ministeriais, quantos são? O apóstolo Paulo alista 5 manifestações. Ele fala de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por causa desse "e mestres", alguns tentam defender que pastor e mestre seja uma coisa só. Ao longo da Escritura, você vai ter menções, por exemplo, de mestres que não são chamados de pastores e são destacados apenas com ênfase ao ensino. Eu, particularmente, faço questão de reconhecer esses 5 dons, porque na tipologia bíblica, os números, eles também carregam uma mensagem e são parte dessa harmonia da revelação da palavra de Deus. Por exemplo, quando você vai estudar o fruto do Espírito, você tem 9 características. Quando você vai estudar os dons do Espírito Santo, 9 manifestações, e 9 na Bíblia é um número de frutificação. Você percebe que mesmo esses detalhes não fogem da revelação do todo da Bíblia. E quando falamos do número 5 na tipologia bíblica, ele está relacionado com a graça de Deus, e a ênfase ao fato de que são dons da graça, né, também é um argumento a mais para que eu faça a distinção entre pastor e mestre. Bom, de onde esses dons vieram? Nós precisamos reconhecer, e foi lido isso em Efésios, que eles procedem daquele que tem a plenitude dos dons, né? A Bíblia diz que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ele é quem incorpora todas essas manifestações, esses dons. Ele é chamado nas Escrituras, né, como apóstolo, como profeta, como evangelista, como pastor e como mestre, e dele procedem esses dons, para que a sua igreja, né, possa viver a plenitude do seu propósito, e como lemos, que
viva o aperfeiçoamento dos santos, que eles possam realizar seu serviço, que todos possamos crescer até a estatura da plenitude de Cristo. Enfim, é importante reconhecer não só quantos dons são, 5, mas de onde eles vêm, do próprio Senhor Jesus. Então eu falei que a Bíblia o reconhece, né, com todas essas ênfases ministeriais, e eu gostaria de ler alguns textos. Por exemplo, Hebreus capítulo 3, verso 1 diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele, né, é chamado de apóstolo. Considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Mas nosso Senhor também foi chamado de profeta. Em Atos, no capítulo 3, no verso 22, nós vemos o apóstolo Pedro relacionando a palavra que Deus, por meio de Moisés, disse: o Senhor fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, e nós vemos que essa palavra se cumpre na pessoa de Jesus. Também, no capítulo 6 do Evangelho de João, nós lemos no verso 14 essa associação feita a Jesus. O texto diz: quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Então, Jesus é chamado não apenas de apóstolo, mas também de profeta. Mas nós também podemos reconhecer que ele foi um evangelista, né? Em Mateus, no capítulo 4 e no verso 23, a Bíblia diz: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Quando falamos de Jesus como evangelista, obviamente começamos reconhecendo aquilo que ele fez. Em Lucas, no capítulo 4, no verso 18, Jesus lê o livro do profeta Isaías e chama sobre si o cumprimento quando diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Então Jesus diz: fui ungido para isso, para evangelizar os pobres. Aliás, Hebreus capítulo 2, verso 3, fala a respeito da salvação que nos foi inicialmente anunciada pelo Senhor e depois confirmada pelos que a ouviram. E aqui é uma referência aos apóstolos. Então, nosso Senhor é o primeiro a comunicar o evangelho, né, a proclamar a salvação e, portanto, a fazer o trabalho de evangelista. Mas Jesus também, né, traz sobre si esse, não apenas o rótulo adjetivo, mas a função de um pastor. No Evangelho de João, no capítulo 10 e no verso 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós temos declarações como, por exemplo, Hebreus capítulo 13, verso 20, que se refere a Jesus como o supremo pastor, né? O texto diz assim: ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dele, né? Em outras versões, a expressão grande pastor é chamada de o supremo pastor, o pastor mor, o pastor maior, né? Essa frase também é importante porque já vi pessoas que muitas vezes afirmam: Jesus é que é o pastor, não há outros pastores. Não, ele é o grande pastor. Mas esse grande pastor diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Ele está dizendo: eu preciso de pastores auxiliares, né? Seria uma boa forma de nos referirmos a essa distinção entre a função de Jesus e aquela que ele nos dá. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, no verso 25, nós lemos: porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Então, Jesus é chamado tanto de pastor como de bispo. E também, em 1 de Pedro, no capítulo 5 e no verso 4, nós lemos a seguinte declaração: e quando o supremo pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho, né? A quem o apóstolo Pedro falava? Ele dizia: aos presbíteros que há entre vocês, verso 1, eu, presbítero, como eles, digo, pastoreiem o rebanho de Deus. E ele diz depois: o supremo pastor irá recompensar os seus auxiliares. E quando olhamos para Jesus, né, que diversas vezes foi chamado de rabi, que significa mestre, né, é inquestionável o seu ministério de ensino. Em Lucas, no capítulo 19, no verso 47, lemos: diariamente Jesus ensinava no templo.
O texto ainda vai dizer: os principais sacerdotes, escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Numa determinada ocasião, os líderes dos judeus enviaram soldados para prendê-los. Eles voltam sem Jesus, e quando são questionados por que vocês não trouxeram, eles dizem: nunca ninguém falou como esse homem. Eles ficaram lá, absorveram todo o ensino e voltaram sem ter prendido Jesus. O capítulo 20, né, de Lucas, verso 1, que é o seguinte, diz: aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar. Esses dois verbos são usados para indicar ações diferentes, complementares, similares até eu diria, mas diferentes. Evangelizar é a pregação do evangelho. Normalmente o ensino tinha a ver com a comunicação de princípios para aqueles que de alguma forma já haviam abraçado o evangelho ou estavam bem receptivos a ele. Nós destacamos o que Jesus concedeu aos homens, dons, quantos dons foram dados, que são 5, de onde vieram do próprio Jesus, e podemos reconhecer quando ele fez isso, após a sua morte e ressurreição. Na verdade, a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 4 e no verso 8, né, o seguinte: por isso diz, quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então nós temos um indicativo também de tempo. Agora, uma pergunta importante é: por que Cristo concedeu esses dons? Então o verso 2 diz: para o aperfeiçoamento dos santos. Né? Por que os santos precisam ser aperfeiçoados? A Bíblia diz: para a obra do ministério. Então, parte do aperfeiçoamento é para que eles alcancem a maturidade, a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, mas parte da ideia de maturidade é que todos os santos trabalhem. Portanto, nós não podemos olhar para esses dons ministeriais como se eles fossem os que Deus levantou para trabalhar e os demais não. Eles, na verdade, capacitam todo o corpo para que todos trabalhem. É muito importante que a gente destaque isso. Ou seja, a função primária do evangelista não é meramente evangelizar, é capacitar os santos para que eles evangelizem. Quando você pensa nisso, o mestre não deveria só ensinar, ele deveria capacitar os santos para que eles também ensinem. Nessa perspectiva, o pastor não deveria apenas pastorear, mas capacitar os santos para que haja um cuidado dentro do rebanho para com as ovelhas. Nós precisamos fazer essa distinção, ela é muito importante. Igualmente importante é o questionamento de até quando esses dons foram dados. No versículo 3 de Efésios 4, nós temos a expressão até que. Até que indica o prazo de validade. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, quando as pessoas me perguntam: você acredita que o dom do apóstolo, do profeta ainda é para hoje? Porque a maioria das pessoas não tem dificuldade de reconhecer pastores, evangelistas e até mesmo mestres na maioria das nossas igrejas. Mas há uma grande resistência em muitos lugares a respeito do ministério do apóstolo e do profeta. E quando as pessoas me perguntam: você acredita que isso ainda é para hoje? Eu digo: bom, tudo o que nós cremos deve ser fundamentado no que a Bíblia diz. Então, o que é que a Bíblia determina que eu devo crer? Que todos esses 5 dons foram dados com prazo de validade. Qual o prazo de validade? Até que todos cheguemos, né, à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então a pergunta é: chegamos lá? A resposta é não. Se não chegamos, o prazo de validade, né, ainda está de pé, ou seja, esses dons não foram expirados. Agora, a partir do momento que reconhecemos que mesmo apóstolos, profetas ainda são dons para a atualidade, e há um pensamento muito equivocado quando alguns tentam dizer que apóstolos eram só os 12, essa conta não fecha, porque Paulo é chamado de apóstolo além dos 12, alguns tentam dizer: não, ele é que era o substituto, né, de Judas e não Matias. Mas você tem, né, Barnabé e vários outros no Novo Testamento sendo chamados de apóstolos. Aliás, você tem o livro do Apocalipse, onde o próprio Jesus diz: puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Se a igreja do início acreditasse que só tinha 12 apóstolos, não precisava provar nenhum outro. Não poderia provar os 12 porque os 12 já estavam autenticados. Não haveria necessidade de provar outros porque ninguém mais poderia ser. Agora, quando a Bíblia está dizendo: puseste à prova os que se dizem e os achaste mentirosos porque eles não são, isso também nos leva ao entendimento de que, apesar do dom do apóstolo, por exemplo, não ter expirado, isso não significa que todo mundo que diz que
que realmente o seja, né? Então, quando reconhecemos a validade do dom para o nosso tempo, não estamos validando, né, uma autoautenticação que a pessoa faz de si mesma quando se chama de apóstolo. São duas coisas completamente distintas, mas acredito indiscutivelmente não só na continuidade dos dons do Espírito Santo para hoje, porque aqueles que pegam a declaração de Paulo em 1 Coríntios 13, que fala, obviamente, dos dons cessando, isso é inegável, né? A palavra de Deus nos diz no verso 8, o amor jamais acaba, havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. A Bíblia está dizendo que um dia vai passar. Quando? O apóstolo Paulo diz, quando vier aquilo que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. E Paulo diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então alguns tentam defender, não, o que é perfeito já veio, que foi, né, a revelação completa do cânon. Não é disso que Paulo está falando. E diz, então conheceremos plenamente, como também somos plenamente conhecidos, e isso não aconteceu. E Paulo está dizendo, quando viesse o que é perfeito, o que em parte seria aniquilado. E ele inclui o conhecimento, né? E diz, havendo profecias aparecerão, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento, ele também vai passar. E quem advoga que profecias e línguas cessaram em nome da chegada do que é perfeito, não diz que o conhecimento cessou. Pelo contrário, o que eles mais tentam defender é a importância do conhecimento. Então não há a menor coerência na declaração de um cessacionista, né, quando toca no assunto, seja dos dons do Espírito Santo ou dos dons ministeriais. Nós precisamos reconhecer que Jesus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres até que cheguemos lá, esses dons estão em vigor e são necessários. Agora, o que nós precisamos entender é que eles são dons de serviço. Eles não são necessariamente governo, que é o assunto da próxima aula que eu quero abordar sobre o governo da igreja. Eles não são necessariamente autoridade e, pasme, você não acha um único lugar no Novo Testamento onde alguém é ordenado num desses dons ministeriais, um reconhecimento específico do tipo de dom. Nós também não temos. Vou falar melhor sobre isso na próxima aula, mas agora o que eu gostaria de destacar é que esses dons ministeriais, eles de fato devem ser devidamente entendidos, e como são 5, eu gosto da ilustração da mão. Aprendi isso quando ainda era, né, jovem, solteiro. Por exemplo, o apóstolo, a gente relaciona ele com o dedão, porque ele tem a capacidade de tocar todos os outros. A gente costuma dizer que o apóstolo ele tem um pouco de cada uma dessas manifestações. A palavra apóstolo significa enviado. Ele normalmente é um ministério pioneiro, aquilo que hoje em dia a gente trata como missionário, o cara que vai desbravar, né, o campo. Então, normalmente, esse dom, ele acumula um pouco das outras funções. Não significa que os outros não são importantes, não significa que ele não precisa dos demais, mas, obviamente, até por questões lógicas, ele acumula um pouco de cada. O dedo indicador nós relacionamos ao profeta, que normalmente é aquele do confronto, do assim diz o Senhor, embora o ministério do profeta não se limite a confronto, entra encorajamento, entra consolo, né? Quando a gente pega o dedo médio, que é o maior de todos, a gente normalmente relaciona isso com o evangelista. O evangelista ele tem um grande destaque. Você vê Filipe chegando em Samaria, curando enfermos, expulsando demônios, enquanto a mensagem do evangelho é anunciada, sinais que normalmente acompanham o evangelista. Nós temos também o exemplo do dedo, né, anular, que é aquele que de todos os outros não parece ter grande destaque nem força, mas quando falamos, por exemplo, da mão esquerda, é o que carrega a aliança, é o dedo do compromisso, e esse nós relacionamos ao pastor, aquele que de fato tem o comprometimento com o cuidado do rebanho. E isso só para efeito pedagógico e para que a gente lembre, nós temos, né, o dedo menor, né, o que alguns chamam de mindinho, e a gente brinca que ele consegue entrar onde outros não entram, inclusive no ouvido. Esse é o ministério de ensino. Mas algo que é importante antes da gente terminar a aula é fazer uma distinção entre ministério e dons ministeriais. A palavra ministério sozinha, ela significa serviço. Então, por exemplo, o termo diaconia, diácono, que é a palavra utilizada no original grego, ela tem um sentido e uma aplicação ampla na Bíblia. E todos fomos chamados para servir. Ou seja, quando falamos de ministério, todos têm ministério, todos têm uma função de serviço no corpo de Cristo.
A pessoa pode não ter sido chamada para funcionar num dos 5 dons ministeriais, ela pode não ter um chamado para um ministério de tempo integral, mas a palavra ministério-serviço, ela se aplica a todo cristão. Então a gente tem que fazer a distinção de ministério e de dons ministeriais. Por exemplo, esses 5 dons ministeriais têm um propósito qual? Capacitar os santos para a obra do ministério, ou seja, eles capacitam os demais que servem no ministério. Então você não pode dizer que esses 5 são os ministros de Deus e que os demais não são ministros, né? Há um chamado para todo o cristão. Então, por exemplo, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e no verso 18, o apóstolo Paulo usa a seguinte expressão: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Né? O que é o ministério da reconciliação? A comunicação do evangelho, comunicar o perdido para com Deus. Isso todo cristão recebeu, né? É o tipo de ministério que a gente diz é para todo mundo, mesmo que ele não seja o evangelista, ele tem o ministério da reconciliação. Agora, há chamados que não são para todos. Em 1 Coríntios 12, 29, Paulo pergunta: são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. Né? Então, evidentemente que nós precisamos distinguir aquilo que pertence a alguns e aquilo que diz respeito a todos. Então, por exemplo, em Colossenses, no capítulo 4 e no verso 17, o apóstolo Paulo manda um recado para um indivíduo, né, quando ele está com uma palavra específica para toda a igreja de Colossos. Ele diz: digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Ministério é algo que é de todos, mas naquele momento ele falava de um ministério específico dado a Arquipo, e ele diz: você precisa cumprir a sua missão e a sua tarefa. Né? Então, todo cristão, de acordo com Apocalipse 5, foi comprado por Jesus para ser um sacerdote. Né? Parte da verdade levantada e destacada na reforma é que todos somos sacerdotes, chamamos do sacerdócio universal de Cristo, ou seja, todos são ministros. Agora, quando entendemos o propósito dos dons ministeriais, a gente percebe que nem todos têm um dos 5 dons, mas todos foram chamados para servir e devem ser equipados por esse. É verdade também, né, que ninguém tem todos os 5 dons a não ser Cristo, mas há pessoas que podem acumular mais dons ou funções. Então, por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 2 e no verso 7, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo a seguinte declaração. Ele diz: para isso foi designado pregador e apóstolo. Né? Ele diz: afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Alguns discutem se a palavra pregador aqui caberia, né, no evangelista ou no profeta, mas o fato é que, seja um, seja outro, ele ainda menciona o ministério do apóstolo e ele também ainda menciona o fato de que Deus o levantou como mestre dos gentios. Né? O ministério de ensino de Paulo foi extraordinário, é inquestionável, é inegável. Em 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e no verso 11, você também vê Paulo dizendo: para esse evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então, sim, é possível que alguém acumule dons ministeriais. Você vê que o apóstolo Pedro é chamado, né, por Jesus de pastor, pastorei as minhas ovelhas, mas ele também era chamado de apóstolo. Então podemos dizer que pelo menos o pastorado e o apostolado estavam ali. Entendendo o propósito dos dons ministeriais, que aperfeiçoam os santos, nós devemos ter uma ideia onde toda a igreja, todo o corpo de Cristo serve e trabalha. Mas, obviamente, cada um desses 5 vai tocar a igreja para que eles cumpram uma medida do que ele tem em carrega. Por exemplo, o termo apóstolo significa enviado. Né? A pergunta é: todo cristão tem uma medida desse dom ministerial de envio? Sim. Romanos masterpiece unfolding in a melody so kind.
capítulo 10, né, diz, como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Né? E ele vai questionar, tem que ter enviados para que a mensagem seja pregada. E o enviado é usado de forma genérica a todo cristão, embora nem todos sejam apóstolos. Em 1 Coríntios 14, 31, o apóstolo Paulo diz, todos podereis profetizar. Mas quando ele pergunta em 1 Coríntios 12, 29, são todos profetas? A resposta é não. Né? Mas há uma medida do profeta que todo crente pode carregar e os profetas equipam o corpo para isso. Né? Quando falamos a respeito de evangelismo, não é diferente. Né? O apóstolo Paulo, por exemplo, em Efésios, no capítulo 6 e no verso 15, ele fala sobre calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. É o que todo cristão deve fazer quando falamos da armadura de Deus. Mas são todos evangelistas? Não. Né? Quando falamos a respeito do pastoreio, a Bíblia fala de um cuidado mútuo, embora nem todos sejam pastores. E mesmo que nem todos sejam mestres, Hebreus 5,12 diz, quando deveriam ser mestres em razão do tempo decorrido. Há uma medida de ensino que provém da maturidade que todos devem praticar. E os 5 ministérios vão equipar o corpo de Cristo para que isso seja produzido. Há que se entender, porém, a diferença entre dons ministeriais e governo da igreja. E esse assunto nós continuaremos na próxima aula.